Estamos então nos nossos estúdios da RFI, em Paris, com o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Desde já, muito obrigada por ter vindo até cá. Quem agradece sou eu pela oportunidade de cá estar. E começo por lhe perguntar o que é que o traz a Paris. Ora bem, nós estamos em Paris porque temos amanhã uma conferência do IDC África. A UNITA é membro de uma família política bastante grande, a maior, internacional, que é a Internacional Democrática do Centro. A UNITA tem a vice-presidência, sou o vice-presidente desta internacional, mas o ano passado formalizamos também a existência da Internacional Democrática do Centro africano, composta pelos países e partidos africanos. E, portanto, estamos na segunda conferência. A primeira foi em março do ano passado, em Lisboa, e amanhã, nas instalações do Senado francês, teremos a segunda grande conferência, com a participação de muita gente, de vários países, que será aberta pelo presidente do IDC África, que é o primeiro-ministro de Cabo Verde, e, portanto, com um debate de atualidade. Naturalmente que hoje as questões de paz, segurança, democracia, direitos humanos, desenvolvimento são o centro de muitas das nossas preocupações. Mas nós também teremos um painel que vai debater a escola. A questão educativa é uma questão central também para o continente africano, e por estarmos em Paris haverá um painel sobre as relações de França com o continente africano. Espero que a RFI se faça também ali presente e acompanhe a conferência. Óbvio que uma oportunidade de estar aqui num contexto destes traz-nos também a possibilidade de podermos ter outros encontros num âmbito bastante plural, e é o que nós temos estado a fazer desde ontem. E perguntar-lhe exatamente se as questões que estão na ordem do dia, nomeadamente a guerra na Ucrânia, nomeadamente o conflito no Médio Oriente, vão ser também debatidos. Sabe, eu aproveito esta pergunta para puxar um pouco as questões para o continente africano. Hoje em dia não há ninguém que possa estar à margem de uma reflexão e de uma interação com o que se passa na Ucrânia. Não pode estar à margem do que se passa no Médio Oriente, em Israel, e ali o problema palestiniano. Mas nós chamamos a atenção, e amanhã vamos falar bastante disto, para os conflitos africanos. Muitas vezes pouco falados. Há um instituto que se dedica internacionalmente a estudar os efeitos das guerras e não tem praticamente estatística sobre o efeito das guerras nos países africanos, um pouco esquecidos, e, portanto, nós temos uma enorme preocupação com o problema da RDC, o problema de Moçambique, que nos é tão próximo, o problema da própria Etiópia, que tem uma guerra interna, quase não se fala, e os problemas dos países da África Central, que, como sabe, o problema do Sudão, aquele conjunto de países que foram alvos de golpes de Estado e que muito nos preocupam. Portanto, estas questões seguramente vão ser muito debatidas amanhã. Países que estão de costas viradas contra a França, como por exemplo Mali e Burkina Faso, também estarão presentes? Nós, em termos de IDC, temos partidos que fazem parte destes países. Há confirmação de vários destes países. Espero que esta confirmação se confirme amanhã, com algumas presenças. Penso que a mudança, diria, da realidade política dos últimos dias em França poderá intervir um pouco, porque sei que havia alguns elementos que vinham também num quadro de audiências num âmbito político-institucional e que deixaram de ter estas audiências reconfirmadas por causa da forte hipótese da mudança de governação, ou melhor, mesmo que a continuidade do mesmo espaço no poder, não há garantia que sejam as mesmas pessoas que vão interpretar as funções. Então, estas questões também seguramente poderão intervir na conferência amanhã. Falando no conflito que se passa na Ucrânia, e a França tem sido um dos países que mais se tem oposto à Rússia, na quarta-feira, pela primeira vez, houve deputados da UNITA presentes nas celebrações do Dia da Rússia em Luanda. Isto significa que a UNITA está a mudar a sua posição em relação a este conflito? Não foi a primeira vez. Quem lhe fala aqui esteve mais do que uma vez na Embaixada da Rússia nos últimos anos, e vários outros colegas. Penso que neste contexto não há novidade, na medida em que nós nunca tivemos dificuldade em ter diálogo na pluralidade. De facto, nesta comemoração do aniversário da Rússia, houve uma delegação de deputados que lá esteve, e também acompanhei o que foram os pronunciamentos
pronunciamentos do embaixador, que dirigiu algumas palavras pomposas de reconhecimento à própria UNITA na sua presença. Mas quero lhe dizer que não é novidade. A UNITA tem estado presente e, portanto, vamos continuar a pretender ter um diálogo abrangente com quem intervém no âmbito das relações político-estratégicas do mundo. E a Rússia em Angola tem um papel histórico que nós todos conhecemos. Portanto, a Rússia não pode ficar à parte. Eu penso que seria uma ilusão se nós quisermos excluir um ator com o protagonismo e a influência que tem, detentor de material, diria, nuclear, atômico, tecnológico e com relações institucionais com uma boa parte, membro dos BRICS, uma outra das realidades que é preciso muita gente começar a saber fazer contas a esse nível e, portanto, não excluir nunca ninguém. Falando agora do que se passa em Angola, a UNITA e o MPLA concordaram participar numa comissão negocial interpartidária sobre as eleições autárquicas. Estamos então mais perto de um entendimento sobre a organização destas eleições? Não deixa de ser importante referir que esta é provavelmente a questão mais central naquilo que é a agenda política atual. Como sabe, as autarquias locais em Angola nunca tiveram lugar, e nunca tiveram lugar porque o partido que governa, que tem estado a governar Angola, tem medo de dar ao povo, ao soberano, a condição de escolher os governantes locais. Isto vem de um vício de nomeações não democráticas. Hoje nós temos administradores em todo o país, mas que não têm legitimidade, porque não foram escolhidos pelo povo e obedecem a quem os governa, ou melhor, a quem os nomeia, o Presidente da República. Nós temos vindo a retardar desenvolvimento, temos vindo a retardar proximidade, temos vindo a retardar a qualidade da própria governação por consequência deste problema. Aquilo que eu sinto é que as desculpas esgotaram-se e, por consequência desta incapacidade de se continuar a dizer que a culpa é dos deputados, porque os deputados não têm a este nível nenhuma responsabilidade, hoje, felizmente, temos uma comissão que está sentada com o propósito de debater os conteúdos da lei última que falta aprovar há muitos anos. Penso que deve saber que nós aprovamos todas as leis do pacote legislativo autárquico há 5 anos atrás. Todas elas. E um mês depois poderíamos ter aprovado o pacote todo. E foram sendo levadas à aprovação uma atrás da outra, muito lentamente, até que encalhou quando ficou apenas uma última lei. E eu penso que a desculpa esfarrapada, desculpe-lhe dizer assim, de que não temos eleições porque não há legalidade absoluta aprovada sobre esta questão, também se esgotou. E eu faço votos que no espaço mais curto possível nós tenhamos de facto esta lei aprovada e, de facto, a condição de termos eleições autárquicas em todo o país e em simultâneo, que é este o grande elemento que nos diferencia do partido de regime, que continua a não querer fazer eleições autárquicas simultaneamente em todo o país, apesar de ter sido retirado o gradualismo constitucional, que lá se encontrava, o gradualismo geográfico foi retirado, mas nas propostas que estão hoje sobre a mesa deu para entender muito bem o que é que se pretende aqui. E o que se pretende é que há um artigo das propostas do Governo que atribui ao Presidente da República a possibilidade de legislar em lugar do Parlamento, o que é uma violação da própria Constituição. E dá para entender que neste elemento querem seguramente inserir a possibilidade da limitação da realização simultânea das autarquias em todo o lado. Eu penso que deve haver aqui muito bom senso, patriotismo também, responsabilidade, e eu estou convencido que nós vamos conseguir dar este passo de não fazer esperar talvez o elemento mais esperado de todos os angolanos. Se houvesse a condição de perguntar aos angolanos, o referendo constitucional é proibido, mas se ele não o fosse,
Se fosse perguntar aos angolanos o que eles mais queriam, seguramente, para além da estabilidade social e económica que não têm, era a realização das autarquias locais. E esse curto espaço de tempo, estamos a falar de meses, estamos a falar de anos? Qual é que é o roadmap, o plano para daqui a algum tempo os angolanos então irem às urnas nas eleições autárquicas? Olha, a UNITA tem uma proposta muito completa, um projeto de lei bastante completo sobre a mesa. O projeto de lei do governo é mais pequeno, enfim, tem aspectos de facto que levantam a necessidade de debate, mas é um debate que, na especialidade, se houver vontade, não temos motivo nenhum para ser mais do que 30 dias. Não há motivo absolutamente nenhum. Agora, nós entendemos que não há razão nenhuma de adiar as autarquias para além de 2025. Não há motivo nenhum. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esta comissão pode ser um primeiro passo para atenuar o tal clima de intolerância política do qual a UNITA se tem vindo a queixar nesta legislatura? O clima de violação às leis, eu prefiro chamar-lhe assim, intolerância, seguramente também, hoje, infelizmente, está dirigido a toda a gente. Hein? Aquilo que ontem era um problema da UNITA, hoje é um problema de todos os que pensam diferente, inclusive do MPLA. Os membros do MPLA que, por etapas, vêm a público dizer o que pensam, são punidos, são afastados, sofrem as consequências, são demitidos. Que o diga o próprio presidente do grupo parlamentar, que na declaração política de uma semana antes da sua demissão foi dizer na Assembleia, bom, o Sr. Presidente diz que compete aos deputados então a responsabilidade da lei que falta, então nós deputados vamos aprovar a lei. Não durou mais de 2 semanas na missa da função. Portanto, há intolerância política dirigida aos membros da UNITA, aos partidos da oposição que têm a coragem de assumir posições próprias, ao cidadão, aos ativistas políticos, daí a quantidade de leis que este partido de regime vem aprovando nos últimos anos de protecionismo exagerado do Estado, e a qualidade da democracia desce todos os meses, todos os dias naquele nosso país, e portanto é preciso todos nós pensarmos que temos que agir, e temos que agir depressa, porque Angola hoje faz face a uma crise que não é política apenas, é uma crise social. A mais grave consequência é uma crise económica terrível que afeta as famílias, as empresas, a estabilidade de toda a gente. É uma crise institucional, porque as instituições estão doentes completamente, com a gravidade de que não temos independência do Poder Judicial, não temos independência da própria Assembleia ao Executivo. Então é um drama. A pluralidade da comunicação, o que aqui estou a fazer, foi-me negado durante os 4 anos que sou presidente da UNITA. Nunca fui entrevistado por nenhum órgão público de comunicação social. Portanto, só por este elemento pode aferir que país temos. E exatamente, ia lhe perguntar em relação à liberdade de imprensa e o lugar dos jornalistas. Angola subiu 21 lugares no ranking da liberdade de imprensa, mas continuamos a ouvir falar todos os dias jornalistas ameaçados, que se veem até alguns obrigados a sair do país. O clima melhorou mesmo ou muitos já nem sequer se manifestam e por isso simplesmente batem com a porta? Eu penso que esta subida poderá ser fruto dos dólares angolanos que servem para comprar imagem. O regime angolano fez uma opção desde meio do ano passado para hoje, que é a compra das conferências internacionais em Angola. Paga as conferências, paga as estadias, diminui os custos a quem viaja, vende uma Angola ilusória, mas a circunstância de vida dos angolanos piora todos os dias, como qualquer observador isento verifica, com as lutas sociais extremadas, com a própria UNTA, Central Sindical, com vínculos de proximidade ao regime, a fazer greves sem limites e a aderir como nunca no passado tal ocorreu. Portanto, ao nível da liberdade de imprensa nós estamos muitíssimo mal. Ao nível dos direitos humanos, muitíssimo mal. Nós temos presos políticos em Angola, temos jovens na cadeia por delito de opinião. Isto é inacreditável. E, portanto, há muito trabalho e muitos desafios a fazer. Sobre a crise económica e as lutas sindicais, o país é verdade que se tem mobilizado no último ano em múltiplas greves, como acabou de dizer, devido às condições de vida no país, nomeadamente o aumento do custo de vida enorme, como a inflação chocante. O salário mínimo acaba de subir para 100 mil kwanzas. Será que este aumento chega para que, por exemplo, quem vive em Luanda e que tem um nível de vida semelhante ao de Lisboa ou de alguém que vive aqui em França, por exemplo, em Estrasburgo?
Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto do que se passa com o valor do Kwanza. Nós tivemos as eleições em agosto de 2022 e nesta altura 1.000 euros custavam 420 mil kwanzas. Passado menos de 2 anos, 1 ano e, portanto, 8 meses, hoje o kwanza vale 3 vezes menos. Quando não se tem um país que produz o que consome e é tudo importado, esta consequência vai diretíssima para o bolso do chefe de família, vai diretíssima para as empresas e é insuportável. O que é que significa? Significa que os 100 mil kwanzas de hoje correspondem, na verdade, a 33 mil kwanzas. Portanto, este salário não é o salário que as pessoas possam imaginar, que corresponde a quantos euros? Cerca de 108 euros, não é? Este é que é o grande drama. Corresponde a quantos euros? Porque o euro está acima dos 1.000 kwanzas, 1 euro. Então, estamos com 100 euros, mais ou menos, para uma família que, tipicamente, é grande, no espaço angolano, que se tem filhos a estudar, se tem que apanhar transportes, tudo aumentou, porque dá a ideia que quem está a governar ao caso. Não tem uma agenda. Porquê? Porque há uma depreciação do Kwanza, simultaneamente ao disparo dos custos dos combustíveis, ao disparo da cesta básica, quer dizer, há uma inflação que ultrapassou os 40%, como deve imaginar. Imagino que é uma inflação acima daquilo que é minimamente aceitável, que devia andar talvez nos 8, 10, 12. O OGE que foi aprovado diz que a inflação anda nos 17%, quando a inflação está mais do dobro desta realidade. Então, o salário sofre todas estas consequências. A perda do valor, uma economia de mercado, a falta dos protecionismos e a falta de emprego. Ainda por cima, quem sustenta as famílias hoje vem do mercado paralelo. Vem do informal, como nós dizemos em Angola. E é este informal que também anda perseguido nos últimos tempos. Está a ser todo tirado dos seus espaços de sobrevivência, sem oferta das alternativas. E, portanto, nós paramos para refletir e vemos que quem governa parece estar a governar sem uma agenda objetiva, sem um aconselhamento com maturidade, sem sensibilidade perante o sofrimento, porque, afinal de contas, quem sustenta uma parte das famílias são as mulheres. Não que os homens não queiram trabalhar, mas uma boa parte destes homens estão desempregados. A criatividade da mulher africana, da mulher angolana, vem ao de cima, vem da porta de casa, vai de manhã cedo, luta no interior, onde tem campo, vai para as lavras, é uma luta terrível. Mas quando vai vender o produto deste trabalho para alimentar a família, é corrida pela polícia, é morta, é presa, é espancada. Estas são as realidades que não são aceitáveis perante quem muitas vezes é filho, inclusive, estudou, cresceu num lar onde foi alimentado por este tipo de realidades. Portanto, há muita falta de sensibilidade. Outra realidade no sul de Angola é a fome, e a fome devido à seca. Tardam cada vez mais soluções para a população que vive então esta seca extrema. Recentemente noticiámos aqui na RFI que as famílias angolanas vão à Namíbia procurar comida nos contentores do lixo. O que é que a UNITA propõe para estas famílias? É um drama, sabe? Gostaria muito de dizer sim, tem razão, é apenas um problema do sul de Angola, mas não. Este é um problema de todas as províncias do país. A fome hoje bateu a porta não apenas da classe mais desprotegida, mas bateu a porta da classe média. A classe média em Angola desapareceu. Nós hoje temos um fosso enorme entre a extrema pobreza e os hiper-ricos que continuam a acumular cada vez mais capital. Quem são? São os membros do governo, que são os verdadeiros empresários, que competem com os outros empresários de vocação, que estão falidos, todos eles abandonados. Porquê? Por causa do senhor Presidente, que só faz contratação simplificada. Eu não vou fugir ainda à sua questão. Onde não há concursos públicos. Tudo é
pré-estabelecido aos amigos, aos empresários do partido e a afundar cada vez mais a confiança e a negação de uma economia de mercado. Como sabe, na economia de mercado é a própria economia que se autorregula pela competição e pela existência de regras que se fazem cumprir. Quando estas realidades não funcionam, quando tem o Estado Central com as chamadas empresas públicas a tirar espaço às privadas numa competição desleal e onde as empresas privadas recebem incentivos do Estado porque são propriedade dos governantes, está tudo estragado. Mas volto à questão da pobreza para dizer que hoje temos que nos sentar todos e rápido, porque as consequências da pobreza não devem ultrapassar determinado limite de ruptura, porque depois eu não sei se nós vamos ter capacidade de segurar as consequências do país ou sobre o país. A quantidade de crianças fora do sistema de ensino é grande, mas a quantidade de crianças que vão para a escola, subnutridas, com efeitos sobre a capacidade de não terem condições de manter os níveis de inteligência futuras, a afetarem o seu cérebro, isto preocupa muito. Nós estamos a pôr em causa gerações e gerações de crianças hoje, para um país que, como sabe, é um país muito jovem. Onde cada vez mais o índice de idades aumenta para baixo, em termos do número, mas não há políticas de acordo com este crescimento da população, porque os números e a estatística nos dizem que a população cresce 3 vezes mais do que o índice de desenvolvimento económico, todos os anos. Então, quando o Orçamento Geral do Estado, que é o documento estratégico fundamental, não responde a este indicador, todos os anos nós estamos a 3 vezes a responder abaixo das condições e a pôr cada ano que passa um acumular de gerações excluídas de serviços, excluídas de atenções, excluídas de escola, excluídas de oportunidade de ser homens e mulheres numa sociedade com dignidade. Portanto, o assunto é muito grave. Felizmente, as instituições da sociedade civil cada vez mais estão maturas, cada vez mais se envolvem nesta realidade. Estamos a falar de associações, estamos a falar de movimentos. Estamos a falar das universidades, da academia, estamos a falar das igrejas responsáveis e com postura, eu diria, de sensibilidade social, porque Angola também está cheia de seitas, a quem se atribuem licenças por causa da caça ao voto, com níveis de risco enormes sobre aquilo que é a defesa daquilo que é a tradição, a cultura, a genuinidade do angolano, atentadas por práticas completamente novas e desconhecidas. Mas isto tudo, responsabilidade de quem está sentado no poder, indiscutível. Então, voltemos a nós, o país precisa de pôr um ponto final a esta degradação, que dá a ideia que não cessa. E é surpreendente, nós estamos a um ano de chegar a 2025 e neste ano Angola vai comemorar 50 anos de independência. E a pergunta é, quais foram os ganhos reais, efetivos para as populações? Eu não quero responder, eu gostava que um dia a RFI fosse com o microfone a cada angolano da cidade à periferia, ao campo, e ouvisse as respostas que dão sobre esta matéria, extremamente preocupantes, perante, mais uma vez, uma enorme insensibilidade de quem governa e que gasta o dinheiro do povo, sem prestar contas, vendo uma imagem que não é real e portanto, é um drama. E acha que a mudança chega nas próximas eleições? Eu estou convencido que a realização das autarquias pode ajudar neste grande desafio. Não sou dos que pensa que tudo é automático. O Partido do Regime gosta muito de dizer as pessoas que querem o poder local pensam que o poder local vai fazer um milagre exclusivo. Não. Nós todos sabemos de uma realidade objetiva. Quem não o realizou não tirou vantagens dele. Portanto, esta é a realidade absoluta. E olhamos para Cabo Verde, um país que penso que conhece, que quase todos que nos podem acompanhar sabem, um país com pouquíssimas potencialidades, pobre, que quando debateu a possibilidade de realizar o poder local, também surgiu a iniciativa de vamos fazer por etapas, porque não temos capacidade, não temos dinheiro. Felizmente, sobreposto o interesse nacional,
partiram para um abraço simultâneo das autarquias. E as autarquias estão a provar que são um fator fundamental que está atrás do desenvolvimento que Cabo Verde hoje tem, da responsabilização da gestão que Cabo Verde hoje tem, e o poder autárquico trouxe a Cabo Verde dignidade aos cabo-verdianos, boa escola, boas vias públicas. Não há cidadão que não cobre ao seu administrador aquilo que pode falhar. Eu tenho passado de tanto em tanto em Cabo Verde e já assisti um dia de manhã uma senhora ir ter com o presidente a exigir que o autocarro que leva a sua criança à escola não se volte a atrasar, como atrasou a semana passada. Veja, é esta proximidade que nós não temos, porque os governantes em Angola estão demasiado defendidos nos carros de luxo, nas vivendas ultra luxuosas, na distância ao interior, porque o Orçamento Geral do Estado é gerido em Luanda a quase 90% do seu valor. Portanto, não é gerido com descentralização administrativa efetiva. E enquanto tudo isto acontece em território angolano, Angola é vista a nível do continente como um país capaz de mediar conflitos a nível internacional e tem tanta confiança nas capacidades diplomáticas do presidente João Lourenço, como que acabou por designá-lo, por exemplo, a União Africana designa-o como o campeão da paz. Também tem essa confiança no presidente João Lourenço? Quanto terá custado esta questão? Quanto terá custado em dinheiro angolano? Quanto? É a pergunta que eu deixo aqui. Quanto terá custado? Tal como se estão a comprar as conferências que estão aí para Angola, sem ser o lugar e o direito, diria, de cíclico, por exemplo. Há uma rotatividade na SADC, há uma rotatividade na União Africana. Todos sabem que não era a vez de Angola, e está a presidir. Sabem que também não será a vez de Angola no próximo ano, e todos sabem que estamos a um passo de garantir que poderá ter a presidência da União Africana. Quanto é que isto custa ao bolso dos angolanos? Quantos pobres vamos crescer perante esta venda de ilusões? Porque depois isto não leva a nada. O tempo continua a rodar, amanhã já não está na governação, as verdades vêm ao de cima e as pessoas depois lamentam depois do copo começar a derramar para o lado. E é sempre assim, infelizmente. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que isso não tem valor nenhum, porque isso não corresponde à verdade. Nós fomos obrigados a mover um processo de impeachment ao Presidente da República por violações à Constituição, por violações às leis, por violações aos direitos humanos, por corrupção ativa. Portanto, como é que é possível juntar as duas circunstâncias, ter o campeão da paz e simultaneamente o violador das leis? Isto é incompatível. E, portanto, faço votos que o bom senso nos abraça a todos, que nós tenhamos a capacidade entre angolanos de nos sentarmos e todos concluirmos que estamos numa circunstância em que amanhã não somos mais os intérpretes todos poderosos e que o tempo traz sempre, se misturar água e azeite e deixar depois a mistura, um que vem para de cima e outro que vai ficando mais para baixo, porque é mais leve e, portanto, estas verdades todas vão ser sempre seguramente conhecidas e os mandatos têm tempos determinados, não são permanentes e João Lourenço está no seu último tempo. Eu, no lugar dele, preocupar-me-ia em deixar para o futuro um legado. Porque se o legado for este, de termos uma Angola pobre, extremamente pobre, uma Angola em que a sociedade civil perde direitos, em que os jovens estão na cadeia, em que os líderes da oposição não são entrevistados, em que o dinheiro vai parar aos bolsos de uma minoria cada vez mais pequenina, eu não penso que saia grande legado, em que os hospitais se inauguram todos os meses, como deve saber, mas em que as pessoas correm para a Namíbia, correm para a África do Sul, correm para o exterior, onde os membros do governo se tratam no exterior. E, portanto, porquê? Pergunto porquê. Porque se vive de imagem. Muito obrigada por vir aqui. Eu não posso deixar de deixar uma palavra de esperança. Eu sou dos que acredita que a esperança está lá. E porquê que eu acredito? Angola é fundamentalmente um país de jovens. E a juventude está matura.
e por causa disso também paga os efeitos desta maturidade que adquiriu. A juventude não está à espera de ver os outros resolverem os seus problemas. A juventude vem para o palco e está exigente, e estuda com muitas dificuldades e passa sacrifícios enormes, mas maturou. A sociedade em geral maturou. Do campo à cidade, em qualquer dos locais que nós passemos, nós vemos que as pessoas estão atentas à realidade histórica. E a região austral começa-nos a dar indicadores que os processos de transição estão aí, estão a bater a porta. Veja o que está a acontecer hoje na África do Sul, em que o partido histórico, o ANC, está a fazer, veja lá, um acordo com o DA e com o Inkatha para poder manter-se no poder. Isto é uma mensagem que devia ser olhada com os olhos abertos para Maputo, para Luanda e outros parceiros da frente comum, daquela linha da frente. O tempo de mudança está aí. Só não vê quem não quer. Ele vai nos chegar também, seguramente, a Angola. As autarquias são um intermédio que nos pode ajudar a diminuir as exposições, mas nós estamos atentos para que 2027 traga efetivamente a mudança que nós esperamos. Muito obrigado. Muito obrigada.